Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje resolver mais uma questão e a questão de hoje foi cobrada no exame de ordem, ou seja, na prova da OAB. Vamos lá. A questão ela diz: após uma partida de futebol amador realizada em 3 de maio de 2018, percebe aí, candidato da OAB, sempre que a FGV ela traz datas, é importante você ficar ligado. O atleta André se desentendeu com os jogadores da equipe adversária. Ao final do jogo, dirigiu-se ao estacionamento e encontrou em seu carro um bilhete anônimo em que constavam diversas ofensas à sua honra. Percebe, pessoal? Claro que na prova da OAB você tem um tempo, você tem um prazo para resolver cada questão, mas estamos aqui treinando, estamos aqui revisando, exercitando. Eu preciso que você comece, a abrir a mente para vários pontos aqui que a questão trouxe. A questão diz que o atleta André, um determinado sujeito aqui, nomeado de André, ele se desentendeu com os jogadores da equipe adversária. O grande detalhe é que esse desentendimento gerou uma certa discussão e fez com que ele, ao se dirigir ao seu carro, ele encontra um bilhete anônimo em que constavam diversas ofensas à sua honra. Então, o primeiro ponto que eu preciso aqui observar é: André foi vítima de crimes contra a honra. Qual é o detalhe para efeito da tua prova? Tu vai fazer a tua prova, seja da OAB, seja de um concurso público, principalmente aqui a banca FGV, que ela gosta de trazer casos concretos. O que eu preciso analisar é o seguinte: a questão percebe que ela está se preocupando com data. Crimes contra a honra, em regra, eles se processam mediante queixa. O que isso quer dizer é que, em regra, os crimes contra a honra são de ação penal de iniciativa privada, ou, como muita gente diz, ação privada. Os crimes contra a honra, pelo menos em regra, são promovidos mediante uma queixa-crime, logo são mediante a ação privada. Nesse contexto, você já vai ficar ligado que André tem direito de entrar com a queixa contra as pessoas que o ofenderam. Percebe que ele se desentendeu com os jogadores da equipe adversária. Vamos imaginar, a gente vai ler a questão, mas vamos imaginar que 2, 3, 4, 5 jogadores ofenderam a honra de André. Vamos imaginar que 5 pessoas ofenderam a minha honra. Eu sou obrigado a entrar com a queixa contra essas pessoas? Não. Não. E a gente precisa entender e lembrar desses institutos para efeito de prova. Na ação penal privada, eu ingresso com a queixa se eu quiser. Então, doutora, preste atenção nessa informação. Na ação penal privada, eu ingresso com a queixa se eu quiser. Você vai estar aqui diante do princípio da oportunidade, também chamado de conveniência. Princípio da oportunidade ou conveniência. Isso quer dizer, então, doutora, que eu só entro com a queixa se eu quiser. O detalhe, e você vai consignar aí no seu material, é que se eu quiser entrar, eu tenho que ingressar com a queixa contra todos eles. Se 5 pessoas ofenderam a minha honra, eu não sou obrigado a propor ação contra eles. Mas se eu quiser, tem que ser contra todos eles. Vamos supor que eu ingressei com a queixa contra apenas 4. E eu deixei o 5º de fora. Eu deixei um deles de fora. Lembra disso? Se eu deixo um dos querelados de fora, e veja, eu sabia disso, eu deixei porque eu quis. Nesta situação, nesse contexto, você vai estar renunciando em relação a um deles. E o detalhe é que a renúncia feita para um, a todos se estenderá. Não esquece disso na tua prova. A renúncia feita para um, a todos se estenderá. Só que o grande detalhe ainda, já que a questão ela vem trazendo datas, é que eu preciso lembrar que eu não sou obrigado a entrar com a queixa, mas se eu quiser entrar, eu preciso ingressar dentro do prazo. Eu preciso ingressar com a queixa dentro do prazo legal. E esse prazo, vamos verificar aqui que ele é de 6 meses. Entretanto, doutora, anote, não basta apenas saber o prazo. Eu preciso saber a partir de quando começa a contar esse prazo. De novo, não basta apenas saber o prazo, eu preciso saber a partir de quando começa a contar esse prazo. Tudo bem? Mas vamos seguir na questão. Ele diz aqui, no dia 26,
Em 26 de junho de 2018, André encontrou um dos jogadores da equipe adversária, Marcelo, que ele confessou a autoria do bilhete, ressaltando que Luiz e Rogério também estavam envolvidos na ofensa. Olha só, pessoal, eu tenho aqui uma primeira data, dia 3 de maio, que é a data do fato. A data do fato. Do fato criminoso. Criminoso. Observa aqui, ó. No dia 3 de maio de 2018, André se desentendeu com os jogadores da equipe adversária. Ponto. Ao final do jogo, dirigiu-se ao estacionamento e encontrou em seu carro um bilhete anônimo, que constavam diversas ofensas à sua honra. Data do fato criminoso. No dia 26 de junho de 2018, eu vou ter aqui, ó, data da descoberta. E na tua prova vai trazer a expressão conhecimento, data do conhecimento da autoria, do autor do crime. Do autor do crime. Lembra aí, ó, data do conhecimento da autoria, data em que eu descobri a autoria, data em que eu descobri quem é o autor do crime. É no dia 26 de junho que houve a descoberta, né, de quem é o autor do crime. Então, o grande detalhe que você tem que lembrar é quem é o autor do crime. Quem é o autor do crime. Ou no caso aqui, né, quem são os autores. Você, a partir deste momento, já sabe que quem são aqui os protagonistas, quem são aqui os autores do crime. Lembra aqui, ó, Marcelo. Vou colocar aqui embaixo, ó, Marcelo. Ele diz ainda, ó, Luiz e Rogério. Marcelo, Luiz e Rogério também estavam envolvidos naquela ofensa. Aí ele diz o seguinte: André, que é a vítima do crime, tá? Que foi o sujeito, né, que foi ofendido. André, no dia 17 de 11 de 2018, procurou seu advogado. Lembra, na prova da OAB, você já como candidato ali, né, como prospecto ali, né, a ser advogado, ele diz, procurou seu advogado, apresentando todas as provas do crime praticado, manifestando seu interesse em apresentar queixa-crime contra os 3 autores do fato. Excelente. Olha só, ele demonstra o interesse dele em apresentar, em ingressar com a queixa-crime contra os 3 autores. E até aqui está correto, porque a gente observa, e não esquece disso na tua prova, que na ação penal privada vigora o princípio da indivisibilidade. Ação penal privada, princípio da indivisibilidade. E isso vai trazer para a gente a informação de que ou ingresso contra todos ou não ingresso contra nenhum deles. Mas aí eu tenho que analisar ainda se eu estou dentro do prazo. Porque eu tenho um prazo de 6 meses para ingressar com a queixa-crime. É a regra. Vejam, quando eu falo queixa-crime, tá? Principalmente você que não é adepto à área criminal, que não gosta muito da área criminal, mas está assistindo esse vídeo porque vai fazer a prova e sabe que cada questão vai fazer diferença nessa tua aprovação. Quando eu falo queixa-crime, eu estou aqui, né, traduzindo, estou diante da peça acusatória, da petição inicial em crime de ação privada. Toda vez que eu digo assim, fulano ofereceu a queixa contra Beltrano. Queixa não é aquilo que tu faz numa delegacia, tá? Lembra, vamos aqui ser técnico, vamos ser jurídico. Por mais que você encontre, né, diferente na imprensa, queixa é o nome da peça acusatória, é o nome da petição inicial em crime de ação privada. Ou eu entro com a queixa contra todos, ou eu entro contra nenhum. Se eu entrar contra apenas um deles, o juiz ele vai entender que ocorreu a extinção da punibilidade pelo Instituto da Renúncia. Entretanto, candidata, preste atenção, eu não tenho a vida toda para ingressar com essa queixa. Pensa assim, eu entro com a queixa se eu quiser, mas não é até quando eu quiser. Eu tenho um prazo para ingressar com essa queixa, e esse prazo ele será de 6 meses. 6 meses contado a partir do conhecimento do autor do crime. 6 meses contado da data em que eu vier descobrir quem foi que praticou o crime. No caso concreto, 6 meses a partir do momento, a partir da data que eu descobri quem ofendeu a minha honra.
Quem ofendeu a minha honra, que é o caso aqui em tela, que é o caso em questão. Tudo bem? Então joga na tela, meu diretor. Percebe que essa data aqui do dia 3 de maio, ela não me interessa. Porque o que vai me interessar aqui é a data do conhecimento do autor do crime, que é essa data aqui. Data do conhecimento, data da descoberta do autor do crime. Aí ele diz que André, no dia 17/11, procurou seu advogado, apresentando todas as provas do crime praticado, manifestando seu interesse em apresentar queixa-crime contra os 3 autores do fato. Diante disso, o advogado da vítima, o advogado do ofendido, lembra, ofendido é uma expressão que a gente usa aqui, né, no processo penal, que você que vem das aulas de direito penal, lá em penal a gente usa muito a expressão vítima, tá? Ofendido é a vítima. Após procuração com poderes especiais, lembra, tá? Você é advogado criminal, lembra aí, né, dos poderes especiais, apresenta em 14 de dezembro de 2018 queixa-crime em face de Luiz, Rogério e Marcelo. Tá aqui, ó. Luiz, Rogério e Marcelo, tudo ok. Imputando-lhes a prática dos crimes de calúnia e injúria. A questão não deixa claro quais são os crimes, mas ela traz isso para a gente. Então não é você, não sou eu que vai acrescentar informações, tá, para o enunciado. Está aqui diante da situação. Ok. Qual é o grande ponto? Eu tenho aqui, dia 28/6/2018, a data em que o sujeito descobriu quem é o autor do crime. Está aqui, ó, data da descoberta, né, do conhecimento do autor do crime. Entretanto, eu preciso lembrar que eu tenho 6 meses, então eu vou somar aqui, ó, 6 meses. Pessoal, não esquece do que eu vou te apresentar agora. Como eu estou diante de um prazo que afeta diretamente o direito de punir do Estado, um prazo que afeta o ius puniendi, porque veja que é um prazo decadencial, ultrapassado o prazo de 6 meses, eu não posso mais ingressar com a queixa, lembra disso? Ultrapassado o prazo de 6 meses, eu não posso mais propor esta ação, porque a decadência aqui, né, é o que a gente chama de decadência própria, que tem por consequência a extinção da punibilidade. De novo, é o que a gente chama por decadência própria, que tem, né, por consequência extinguir a punibilidade. Veja que eu preciso observar se a queixa foi oferecida dentro do prazo. Ela foi apresentada no dia 14. Como o prazo ele é penal, é um prazo material, eu incluo o dia do início, eu incluo o dia do começo. E na contagem, você vai sempre fazer isso aqui, ó. Observa aqui, ó. Colocar aqui o -1. Esse -1, ele está dizendo para a gente que eu estou incluindo o dia do início. Então, veja que aqui eu vou ter aqui, ó, o mês 12, tá? De 2018, e lembrando, claro, aqui, ó, no dia 27. Eu tenho até o dia 27 de dezembro de 2018 para propor a queixa. Veja aí, ó, 28 menos 1, lembra, 28 menos 1, 27, 6 mais 6, 12, tá? Mês 12, dezembro de 2018. Ele propôs a queixa no dia 14. Então, até aqui tá ok. Veja, se as alternativas forem tratar, por exemplo, de decadência, não ocorreu a decadência, estou dentro do prazo, tá? Veja que ele ofereceu a queixa, como diz a questão, no dia 14/12, eu tinha até o dia 27, tudo bem? Prazo penal, lembra, é improrrogável. Vamos dizer que meu último dia do prazo terminasse no domingo, eu prorrogo para o próximo dia útil. Lembra aí, tá? Eu prorrogo para o próximo dia útil, tudo bem? Seguindo o enunciado, após o recebimento da queixa pelo magistrado, André se arrependeu. André se arrependeu. Vem para cá. Vem para cá, meu diretor. Ótimo. Vê só, quando ele diz assim, ó, André se arrependeu, eu preciso aqui trazer uma outra informação da ação privada. É que na ação privada, vigora o princípio da oportunidade, é verdade, eu ingresso com a queixa, eu ingresso com a ação se eu quiser, mas vigora também o princípio da disponibilidade. Diferente da ação pública, que é indisponível, aqui eu posso dispor, aqui eu posso desistir. Eu posso desistir da ação penal privada, por exemplo, através de um perdão. Eu ofereci a queixa contra A, B e C. Eu posso oferecer o perdão para A. Detalhe, o perdão oferecido para A todos se estenderá. Um detalhe importante é que é o seguinte. Na nossa questão, a gente tem aqui, ó, Marcelo, né? Marcelo, veja aqui, ó, inclusive, ó, Marcelo, Luiz e Rogério.
Marcelo, Luiz e Rogério. Eu não sou obrigado a entrar com a queixa, tá? Mas se eu deixo o Marcelo de fora, a renúncia feita para um a todos se estenderá. Júlio, tu tá me dizendo que o perdão feito para um também se estende a todos, não é verdade? Sim. Júlio, na prova eu vou errar, eu vou confundir. Não vai, porque você vai lembrar do que eu vou te dizer agora. Primeiro, a renúncia é feita antes de ter ação. De novo, a renúncia é feita antes de ter ação. Ou seja, antes do processo começar. Já o perdão é feito durante o curso do processo, durante o curso da ação penal. Não diga depois da ação, tá? Durante o curso da ação. Renúncia antes de eu ter ação, perdão durante o curso da ação. A renúncia é um ato unilateral. O perdão ele é um ato bilateral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o perdão ele só produz os seus efeitos se ele for aceito. O perdão ele só produz os seus efeitos se ele for aceito. Tudo bem? Então isso quer dizer que se eu oferecer o perdão para Marcelo, ele se estende a Luiz e a Rogério, mas só produz efeitos em relação àquele que aceitar. Imagine que Marcelo aceitou o perdão, extinção da punibilidade para Marcelo. Luiz aceitou o perdão, extinção da punibilidade para Luiz. Imagine que Rogério não aceita o perdão. Não vai produzir os efeitos, para Rogério e o processo vai seguir apenas em relação a Rogério. Júlio, é possível que Rogério venha a ser condenado? Sim. E o que vai acontecer com Marcelo e Luiz? Nada. Porque para eles já foi determinada, já foi decretada, já foi reconhecida a extinção da punibilidade. Tudo bem? Então vamos seguir aqui. André se arrependeu de ter buscado a responsabilização penal de Marcelo, tendo em vista que somente descobriu a autoria do crime em decorrência da ajuda por ele fornecida. De fato, Marcelo que disse, olha André, fui eu, mas eu não estava sozinho, eu estava lá com o Luiz e com o Rogério. Diante disso, comparece à residência de Marcelo, informa seu arrependimento. Ele informa que se arrependeu e afirma não ter mais interesse em vê-lo responsabilizado criminalmente e o convida para a festa de aniversário de sua filha, sendo a conversa toda registrada em mídia audiovisual. Qual o detalhe que a gente tem aqui, pessoal? Algumas informações importantes. A renúncia, ela admite qualquer meio de prova. Lembra do que eu estou te dizendo? Vou separar aqui, tá? Meu diretor vai separar aí os artigos para a gente fazer a leitura, mas eu quero aqui trazer algumas informações antes da gente poder ler em conjunto. A renúncia, ela admite qualquer meio de prova. O perdão também, tá? Então, quando a questão diz assim, tudo ficou registrado numa mídia audiovisual, não importa. Júlio, eu tinha que ir no juiz peticionar isso. Não. A renúncia, o perdão, não requer qualquer formalidade. Tanto a renúncia quanto o perdão podem ser tácito ou expresso. Eu posso ter uma renúncia tácita, eu posso ter um perdão tácito. Eu posso ter uma renúncia expressa, eu posso ter um perdão expresso. Mas veja, pode ser expresso, pode ser tácito, não importa. Tanto o perdão quanto a renúncia admitem todos os meios de prova. Se o processo começou, se já tem ação, e a questão está dizendo, André se arrependeu da responsabilidade penal de Marcelo, tendo em vista que descobriu por Marcelo quem foi que praticou as infrações penais, então veja que eu estou me arrependendo daquilo que eu já fiz, eu já tenho ação, eu estou me arrependendo. O fato de eu te convidar para um aniversário, o fato de eu te convidar para um aniversário, está dizendo aqui, foi convidado para o aniversário de sua filha. Lembra? É uma forma tácita de oferecer o perdão. E mais, se você aceitar, se você, por exemplo, comparece ao aniversário, tacitamente tu estás aceitando esse perdão. Tacitamente você está aceitando o perdão. Tudo bem? O perdão ele não precisa ser aceito de forma expressa, não. Tá bom? Vamos aqui às alternativas. Considerando as informações narradas, é correto afirmar que o advogado dos querelados poderá, letra A, questionar o recebimento da queixa-crime com fundamento na ocorrência da decadência. Não ocorreu decadência, já que
foi já que oferecida a inicial mais de 6 meses após a data dos fatos. Veja, não me interessa aqui a data dos fatos. O que me interessa, e volta lá no enunciado, não, porque veja, aqui no dia 27 de dezembro, já se passaram 6 meses após essa data aqui, ó. Mas lembra, não me interessa neste momento a data do fato criminoso, e sim a data da descoberta, ou seja, do conhecimento do autor do crime. Cuidado, né? Ele trouxe 2 datas para você ser induzido a erro. Fica atento nisso. Ele diz aqui ainda, letra B, buscar a extinção da punibilidade dos 3 querelados, diante da renúncia ao exercício do direito de queixa realizada por André, que poderá ser expresso ou tácito. A renúncia pode ser expressa ou tácita, tudo bem, mas não houve renúncia ao exercício do direito de queixa. Ele ofereceu a queixa contra os 3, a ação está em curso e depois eu me arrependo. Nesse caso, André não está renunciando, ele está ali diante do Instituto do Perdão. Tudo bem? Letra C, buscar a extinção da punibilidade de Marcelo, mas não a de Luiz e Rogério, em razão da renúncia ao exercício do direito de queixa realizado, né, por André. Veja, está falso, porque não foi, de novo, renúncia. O aluno, ele pega uma questão como essa e ele já começa a pensar, eita, será que de fato não era renúncia? Não. E só o simples fato de você saber o momento de cada instituto, você mataria aqui a questão. Porque eu tenho a letra B e a letra C falando de renúncia. E não é caso de renúncia. Eu tenho a letra A falando de decadência. Não é caso de decadência. Porque a gente viu a partir de quando eu começo a contar o prazo de 6 meses. Tudo bem? Só me resta a letra D, que diz buscar a extinção da punibilidade dos 3 querelados, caso concordem. Verdade? Porque se eu estou diante do perdão, e a questão diz, ó, diante do perdão oferecido a Marcelo por parte de André, que deverá ser estendido aos demais coautores. Verdadeira questão, e o detalhe tá para essa informação aqui, ó, caso concordem, porque a gente fez a observação e você anotou que o perdão ele é um ato bilateral. Tranquilo? Coloca aí na tela, gabarito, letra D. Essa é a alternativa que você deve marcar. E se isso for reprisado, repetido na tua prova, lembra, tá, dessa informação. Antes da gente fechar, vamos aqui, né, trazer algumas conferências. O artigo 38, ele diz, salvo disposição em contrário, o ofendido, que é a vítima, ou seu representante legal, decairá, perderá o direito, decadência, perda do direito. Ocorreu a decadência, eu perdi o direito de fazer algo. Você ofende a minha honra, nasce um direito para mim, um direito de propor uma queixa contra você. Porém, este direito, ele tem um limite, ele não é ad eterno, ele tem um prazo para ser exercido. E ele diz que esse prazo vai ser de 6 meses. Decairá no direito de queixa. Se minha prova estivesse falando de ação pública condicionada, seria o mesmo prazo, porque ele fala aqui também é para representação. Se não ocorrer dentro do prazo de 6 meses, não basta, lembra lá, não basta apenas saber o prazo. Eu preciso saber a partir de quando começa a contar esse prazo. E esse prazo ele é contado do dia em que vier saber quem é o autor do crime. Ou no caso do artigo 29, tá? A gente trata disso, né, em outra questão. O artigo 29 ele fala da ação privada subsidiária da pública. Ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Tudo bem? Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. A ação penal privada é indivisível. Lembra disso? A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou por procurador, destaca, com poderes especiais. Se a prova colocar poderes gerais, está errada. Lembra disso. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos. Foi o que aconteceu aqui na questão, né, de Marcelo. Sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Então, ela não vai produzir os seus efeitos em relação àquele que recusar, já que a gente observou que o perdão é um ato bilateral. O perdão poderá ser aceito por procurador, desde que esse procurador ele tenha poderes especiais.
E como eu tinha já mencionado para vocês, tanto a renúncia tácita como o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. E para a gente fechar essa nossa questão, eu preparei aqui uma tabela, tá? Trazendo as diferenças que você precisa levar para a sua prova entre a renúncia e o perdão. Lembra lá, ó, quando você chegar aqui, tira o print, tá? Me marca lá, né? O prof. Júlio César, o César com Z, Matos. Prof. Júlio César Matos. Olha só, a renúncia, deixa eu limpar isso aqui, né? Para você tirar sua foto. A renúncia é causa extintiva da punibilidade presente nas hipóteses de ação penal exclusivamente privada e ação penal privada personalíssima, assim como também o perdão. É um ponto em comum. Nesse primeiro ponto, né, eu tenho até uma observação para você fazer. Não há que se falar em renúncia, não há que se falar em perdão em ação penal privada subsidiária da pública. Não há que se falar em renúncia, não há que se falar em perdão em ação privada subsidiária da pública. A renúncia, ela decorre do princípio da oportunidade, também chamado de princípio da conveniência. O perdão decorre do princípio da disponibilidade. A renúncia é um ato unilateral, já o perdão é um ato bilateral. Isso quer dizer que na renúncia não há que se falar em aceitação, já o perdão só produz seus efeitos se for aceito. A renúncia decorrente, né, é concedido antes do início do processo, e o perdão ele é concedido durante o curso do processo. Por força do princípio da indivisibilidade, a renúncia concedida a um dos coautores ou partícipes do delito estende-se aos demais. O perdão, por força do princípio da indivisibilidade, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Se você gostou dessa dica, se você gostou desta resolução, desta questão, deixa aqui o teu like, né? Curte aqui este vídeo, já deixa os teus comentários e aqui embaixo tem a setinha, né? Uma setinha do compartilhamento. Pega esse vídeo, manda o link, né, nos grupos aí que você participa, manda aí, né, para aquele teu amigo que está precisando resolver e tirar dúvidas quanto a esta questão. Inclusive, né, para ele não confundir mais renúncia com perdão. Se você recebeu este vídeo pela nossa lista de transmissão, excelente, fico muito feliz por isso. E se você ainda não participa, não perde tempo. Quer participar da minha lista de transmissão? Basta você enviar o seu nome, né, para o número do WhatsApp. Lembra aí, DDD 81, o número 999720749. Coloca lá, ó, exemplo, seu nome é João Carlos, Ana Maria, Silvio, Marta, não importa, bota lá e diz que você veio aqui do YouTube, tá? João Carlos, do YouTube. Lembra, você é cadastrado lá na nossa lista de transmissão. Eu preciso fortemente que você salve o meu número na tua lista de contatos, né, para você receber, e não é grupo, tá? Basta você enviar lá o seu nome que eu faço o teu cadastro e você vai sempre receber questões, dicas quanto a direito penal, processo penal e legislação especial. Um forte abraço e até a próxima.